E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Qual que é a quantidade ideal de FIs para você ter na carteira? 5, 10, 15, 20, 30 talvez? Até que ponto é saudável você ter diversos FIs? Nesse vídeo eu vou te explicar como definir a quantidade ideal de FIs para você ter em carteira. Bom, primeira coisa que a gente tem que começar falando então é que a quantidade de FIs, ela é sim muito importante para você que é investidor. E sabe por que é muito importante? Porque se a gente coloca o nosso dinheiro em um fundo imobiliário só, a gente fica muito exposto àquele fundo imobiliário específico que a gente investiu. Por exemplo, se você coloca todo o seu dinheiro em MXRF11, você está exposto a tudo que pode acontecer no MXRF11. Então, se tiver algum cliente do MXRF11 que não pagar, por exemplo, ou acontecer alguma coisa com a gestora do fundo, os danos que vão acontecer naquele fundo, eles vão interferir em todo o seu dinheiro, porque afinal o seu dinheiro, ele está todo alocado ali naquele fundo, né? Ele está todo exposto àquele fundo. E aí você acaba prejudicando uma grande parte do seu patrimônio. Agora, se você, ao invés de colocar todo o seu dinheiro em MXRF11, coloca parte do seu dinheiro em MXRF11, parte em XPLG11, parte em KNPI11. Se acontece algum imprevisto com MXRF11, você tem os outros fundos que ainda vão continuar gerando lucro, que vai proteger mais o seu dinheiro e vai te deixar com uma segurança muito maior na hora que você for investir. Um exemplo muito simples disso, de que quantidade é bom porque te deixa mais seguro, é a minha carteira de investimentos, que hoje conta com 8 fundos imobiliários. Nela, né, a gente pode ver aqui a valorização. A gente tem alguns fundos imobiliários que se valorizaram, por exemplo, o BTLG11, o HGLG11, o VISC11 e o MOL11, e a gente tem alguns fundos imobiliários que se desvalorizaram. E aqui o GGSC11, o HCTR11, né? Esses aqui, ó, o IRDM11 e o MXRF11. E aí o que acontece? Quando eu tenho os que valorizaram, eu tenho outros que desvalorizaram. E aí essas valorizações e desvalorizações, elas acabam se compensando entre si e diminuindo um pouco o prejuízo que eu teria se eu tivesse investido, por exemplo, nesse daqui, né? Que foi o IRDM11, que foi o que mais valorizou na minha carteira. Então acaba que um vai compensando o outro aqui e deixa a minha carteira mais segura no quesito de valorização. Os dividendos, eles vão ser pagos normalmente, né? Não importa se o fundo está mais valorizado ou desvalorizado, mas no valor de patrimônio, a minha carteira ela fica mais segura. Dessa forma, como já deu para vocês perceberem que ter vários fundos imobiliários é muito bom para o investidor, porque te dá um equilíbrio e uma segurança maior na hora de investir, a gente precisa focar agora em construir essa quantidade. Qual que vai ser a quantidade ideal para você investir e ter sua carteira segura? E o primeiro passo para a gente definir essa quantidade de quantos fundos imobiliários a gente vai ter é pensar no fundo imobiliário como se ele fosse um nosso filhinho, como se a gente estivesse adotando uma criança ali. O que acontece? Quando a gente investe em fundos imobiliários, a gente está praticamente real adotando uma criança, porque vai ser um ativo que a gente vai ter com a gente durante uma grande parte da nossa vida, né? Se a gente não vender durante toda a nossa vida. E esse ativo ele vai estar trazendo rendimento, né? Vai estar trazendo felicidade pra gente ali. E a gente precisa ir acompanhando ele, né? O desempenho dele e tal. Então a gente precisa entender que o fundo imobiliário é um filho que a gente compra para acompanhar ali e ver o desempenho. E aí a primeira pergunta que a gente se faz quando a gente vai definir a quantidade é: quantos filhos você consegue cuidar mensalmente? Ou seja, quantos fundos imobiliários você consegue analisar e acompanhar mensalmente na sua carteira? Eu, por exemplo, consigo acompanhar aqui 8 filhinhos, né? Que é a quantidade ideal para mim. Então eu tenho eles aqui todo mês, eu sei se eles estão se performando bem ou estão se performando mal. E analisar isso é muito importante, porque se você não sabe o que está acontecendo com o seu fundo imobiliário ou como que ele está se performando ali, você fica totalmente perdido e você pode se dar muito mal, porque se estiver acontecendo alguma coisa errada com aquele fundo ali e você não tiver tempo de olhar, de cuidar dele, seu dinheiro vai só se desvalorizando e aí você pode continuar investindo num fundo que não está performando tão bem assim, e aí dá ruim, né? O resultado aqui dá ruim no final. Então a gente tem que entender primeiro a quantidade de fundos imobiliários que a gente consegue analisar mensalmente, ou seja, com base no seu tempo, com base no que você faz, quantos FIs seria ideal para você analisar todo mês? Qual é a quantidade que você conseguiria acompanhar sem ter dor de cabeça? Começa por aí. O segundo ponto para a gente definir a quantidade ideal de fundos imobiliários para investir é a quantidade de dinheiro que você tem para investir mensalmente. Porque pensa só, não adianta você ter 10 filhinhos e alimentar só 2 filhinhos por mês. Todo mês, 8 filhinhos vão ficar na sua carteira passando fome, querendo um aporte, e você não vai ter dinheiro para aportar neles, né? Para alimentar eles, para fazer eles crescerem. Então agora a gente precisa entender a quantidade de aporte que a gente vai precisar de fazer mensalmente para suportar ali a maioria dos fundos imobiliários que a gente vai ter em carteira. Porque nos fundos imobiliários a gente tem uma questão também que se chama o preço médio. O que é o preço médio? É a média de valores que você vai comprando um fundo durante o ano. Ou seja, em janeiro você pode comprar por 105, em fevereiro 110, em março você pode comprar por 102 e aí por diante. Se você compra todo mês, você garante ali um certo preço médio de um fundo imobiliário durante um período de tempo ali, né? Que pode ser um ano, 6 meses e assim por diante. Se você não faz um preço médio, não compra todo mês e compra uma vez só, pode acontecer
acontecer de, no dia da sua compra, aquele fundo imobiliário tá muito caro, você comprou ele muito caro, e aí com o passar dos meses aquele fundo pode ter caído, e aí se você não tiver dinheiro para comprar ele de novo, você vai deixar de aproveitar as boas oportunidades que aparecerem para aquele fundo, porque afinal seu dinheiro não suporta, né, o volume de ativos que tem na sua carteira. Ah, Guilherme, mas aí não dá para mim, porque eu não tenho dinheiro para suportar toda a minha carteira, né? Como eu vou fazer? Eu tenho R$200, eu vou ter só 2 fundos imobiliários? Então, nesses casos, quando a gente tem um aporte menor, né, de R$100, R$200, a minha recomendação para você, e é o que eu faço no meu caso, que eu também não tenho a quantidade que eu preciso ali para comprar todos os fundos imobiliários todo mês, é ter a quantidade de fundos imobiliários ali que seja no máximo 3 vezes o valor do meu aporte. Por exemplo, se eu aporto R$300 por mês, eu tenho que ter uma quantidade de ativos total ali que represente R$900 no mês no máximo. O que acontece? O tempo máximo que um fundo imobiliário vai ficar sem fazer aporte é 3 meses, porque se eu tenho uma carteira 3 vezes maior o valor do meu aporte, a cada 3 meses eu vou estar renovando ali o fundo imobiliário que eu deixei de comprar em um mês para comprar outro. Então, eu acredito que essa aí é a opção ideal e eu recomendo para você também que você tenha no máximo aí 3 vezes o valor do seu aporte, né? Não passe disso, porque aí vai ficar fundo imobiliário sem comprar por muito tempo. Você pode deixar de aproveitar algumas oportunidades que vão aparecer aí durante o ano. E por último, o terceiro ponto para a gente definir a quantidade de fundos imobiliários que a gente vai ter em carteira é definir a quantidade de fundos imobiliários que a gente gosta. Não adianta ter tempo para analisar 15 fundos imobiliários, ter dinheiro para comprar 15 fundos imobiliários e dos 15 fundos imobiliários que você tem, você só gosta de 10. Os outros 5 estão lá na sua carteira só para fazer a diversificação. Diversificar só por diversificar e ter mais segurança é uma péssima escolha, porque você acaba comprando ativos que você talvez não compraria se fosse para você escolher. E aí muitas vezes esses ativos que você não compraria se não fosse para diversificar, eles podem prejudicar o desempenho da sua carteira, porque afinal eles não são bons fundos imobiliários, né? Eles só estão ali porque você quis diversificar. Pegou um fundo meia boca, sabe? Essa é a pior escolha que você como investidor vai fazer se você fizer um dia isso, então evita tomar esse tipo de decisão. Se você tem tempo, tem dinheiro para comprar 15 fundos imobiliários, mas se você só gosta de 9, compra só os 9 que você gosta e concentra o seu dinheiro todo nos 9. Pensa só comigo numa cesta de frutas, por exemplo. Se você tem uma cesta com 10 frutas saudáveis e aí você tá querendo colocar uma espécie diferente de fruta lá para ficar mais bonitinho. Se você coloca uma fruta estragada, ela vai estragar todo o desempenho das outras frutas ali. E aí aquela cesta linda de frutas que você tinha, ela vai acabar ficando mais capenga, porque uma fruta ruim que você colocou lá foi atrapalhando o resultado das outras. Então não coloque fundos na sua carteira só para diversificar. Garanta que os fundos que você escolher com base na quantidade de fundos que você quer ter são fundos bons. Se você não achar fundos bons o suficientes para ter a quantidade que você quer, tenha a quantidade de fundos bons e não coloque fundos ruins só por quantidade. Dessa forma, você sempre vai ter bons fundos na sua carteira e não vai ter nada estragando lá o seu desempenho. E aí agora eu vou mostrar para vocês como eu apliquei essa estratégia na prática no meu caso, porque né, tudo que eu falo aqui é o que eu realmente faço. Então vamos lá na minha carteira, ó. Com a minha carteira aberta aqui, lembrando que se você quiser essa planilha também ela está disponível para você adquirir aqui embaixo, planilha colaborativa do canal para controle de ações, fundos imobiliários e estoque. Dentro da minha carteira aqui eu tenho a quantidade, primeiro ponto, né, a quantidade de fundos que eu consigo analisar. Então eu tenho 8 ativos aqui, que são os ativos que eu, Guilherme, consigo analisar. O valor total desses ativos aqui, ó, se a gente puxar aqui na cotação, ele dá um valor de R$822, né, que é o valor médio aí que eu tenho. O meu investimento mensal tá sendo cerca de R$500 por mês, então a cada 2 meses eu com certeza compro todos os fundos que eu tenho aqui em carteira. O valor que a minha carteira custa, que é esse valor aqui embaixo, ó, de 822, ele tá muito próximo ao valor que eu invisto mensalmente, né, no máximo ali de 3 vezes o valor que eu invisto. Nesse caso aqui não tá dando nem 2 vezes o valor que eu invisto. E por último, a questão dos fundos bons. Dentro das quantidades que você escolheu, né, dentro ali do que é ideal para você, só escolha fundos bons e que você goste, não coloque fundos ruins ali só para ter diversificação na carteira. No meu caso aqui eu tenho exatamente isso, todos os fundos aqui são fundos que eu gosto e eu não tenho nenhum fundo ruim só para diversificar meu investimento. Fazendo isso é certeza de você ter a quantidade ideal de fundos imobiliários para você de acordo com o seu caso. Se você gostou desse vídeo, não deixe de deixar o seu like aqui embaixo, porque você me ajuda a trazer mais vídeos assim aqui pro YouTube. Deixe seu comentário se ficou alguma dúvida e me segue nas redes sociais para acompanhar mais sobre investimento. Grande abraço e até mais!